Milionário visita orfanato e esquece sua carteira. O que a órfã fez o deixou horrorizado. A imponente figura de Ricardo Vasconcelos se refletia nas enormes janelas de seu escritório no 50º andar do edifício empresarial Vasconcelos, no coração de São Paulo. Seus olhos, frios como aço, examinavam o horizonte urbano, enquanto sua mente calculava os próximos movimentos que levariam seu império financeiro a novas alturas. Aos 45 anos, Ricardo era a imagem viva do sucesso. Multimilionário, atraente e poderoso. No entanto, algo faltava em sua vida, um vazio que nem mesmo ele podia identificar. Senhor Vasconcelos, sua assistente está aqui com a agenda do dia, anunciou a voz de sua secretária através do interfone. Mande entrar, respondeu Ricardo, sem desviar o olhar da janela. Marina, sua eficiente assistente de 28 anos, entrou com passo firme, seu tablet em mãos e uma expressão de determinação no rosto. Bom dia, Sr. Vasconcelos. Temos um dia ocupado pela frente. Ricardo se virou, seu rosto uma máscara de indiferença. Prossiga, Marina. O que temos hoje? Às 10 horas temos uma videoconferência com os investidores de Xangai. Às 12h30, almoço com o ministro da Economia. E às 15 horas... Marina fez uma pausa, como se hesitasse em continuar. Ricardo arqueou uma sobrancelha. E então? Às 15h está programada a visita ao orfanato Esperança e Vida. É parte da nova campanha de responsabilidade social corporativa que o Departamento de Relações Públicas elaborou. O empresário deixou escapar um suspiro quase imperceptível. Ah, sim, a campanha de caridade. É realmente necessário que eu esteja presente? Marina assentiu com firmeza. Sim, senhor. A equipe de RP insiste que sua presença pessoal terá um impacto significativo na imagem da empresa. Além disso, a mídia estará lá para cobrir o evento. Muito bem, concordou Ricardo, seu tom desprovido de entusiasmo. Certifique-se de que o cheque de doação esteja pronto e que o discurso seja breve. Não quero passar mais tempo do que o necessário naquele lugar. A assistente franziu o senho levemente, mas se absteve de fazer comentários. Claro, senhor. Tudo estará preparado. Enquanto Marina se retirava, Ricardo voltou sua atenção aos documentos sobre sua mesa. Os números e gráficos eram sua verdadeira linguagem, a única que realmente entendia e apreciava. Para ele, o mundo se dividia em ativos e passivos, em investimentos rentáveis e despesas necessárias. E essa visita ao orfanato não era mais do que outra despesa necessária. Um mal menor para manter a imagem pública das empresas Vasconcelos. As horas passaram voando entre reuniões e decisões multimilionárias. Antes que percebesse, Ricardo se encontrava no banco de trás de seu luxuoso automóvel, a caminho do orfanato. Seu motorista, Rogério, um homem de meia idade que trabalhava para ele há anos, o observava pelo espelho retrovisor com uma mistura de respeito e preocupação. Tudo bem, Sr. Vasconcelos? Arriscou perguntar Rogério, notando a tensão no rosto de seu chefe. Ricardo levantou os olhos de seu smartphone. Sim, Rogério. Só quero terminar com isso o mais rápido possível. O motorista assentiu, mas não pôde evitar acrescentar. Sabe, senhor, minha sobrinha trabalha como voluntária nesse orfanato. Ela diz que as crianças são incríveis, cheias de vida e esperança apesar de tudo. Por um momento, algo pareceu cintilar nos olhos de Ricardo, mas desapareceu tão rápido quanto surgiu. Tenho certeza que são, Rogério. Mas não estamos aqui para fazer amigos. É um ato de caridade, nada mais. O resto da viagem transcorreu em silêncio. Quando finalmente chegaram ao orfanato Esperança e Vida, Ricardo se surpreendeu ao ver que o prédio, embora modesto, estava bem conservado. Jardins coloridos adornavam a entrada e podia-se ouvir risadas infantis vindas do interior. Ricardo desceu do carro ajustando a gravata e se preparando mentalmente para as câmeras que já podia ver na entrada. O diretor do orfanato, um homem de aparência afável chamado Carlos Mendonça, o recebeu com um sorriso genuíno. Senhor Vasconcelos, é uma honra tê-lo aqui, disse Carlos estendendo a mão. Ricardo a apertou brevemente, seu rosto uma máscara de cordialidade ensaiada. A honra é minha, Sr. Mendonça.
As empresas Vasconcelos estão comprometidas com o bem-estar da comunidade. Enquanto entravam no prédio, seguidos por uma comitiva de assistentes e jornalistas, Ricardo não pôde evitar notar os desenhos coloridos que adornavam as paredes, os brinquedos cuidadosamente organizados nas prateleiras e o aroma de comida caseira que pairava no ar. Era um ambiente acolhedor, quase familiar, tão diferente dos frios corredores de sua empresa. A visita transcorreu conforme o planejado. Ricardo percorreu as instalações, ouviu as explicações do diretor sobre os programas educacionais e de desenvolvimento, e finalmente chegou o momento de entregar o cheque de doação. As câmeras dispararam seus flashes quando Ricardo, com um sorriso perfeitamente ensaiado, entregou o cheque ao diretor Mendonça. Em nome de todas as crianças e da equipe do Esperança e Vida, agradecemos imensamente sua generosidade, Sr. Vasconcelos, disse o diretor visivelmente emocionado. Ricardo assentiu, repetindo as palavras que havia memorizado. É nosso dever como empresa líder contribuir para o bem-estar dos mais necessitados. Esperamos que esta doação ajude a proporcionar um futuro melhor para essas crianças. Após o ato formal, e enquanto os jornalistas se preparavam para a rodada de perguntas, o diretor Mendonça sugeriu: Sr. Vasconcelos gostaria de conhecer algumas de nossas crianças? Elas estão na sala de recreação e ficariam encantadas em cumprimentá-lo. Por um instante, Ricardo hesitou. Não estava no programa e ele já havia cumprido sua parte do espetáculo. No entanto, ciente das câmeras que ainda o cercavam, assentiu com um sorriso forçado. Claro, será um prazer. Ele seguiu o diretor até uma ampla sala cheia de cor e vida. Crianças de diversas idades brincavam, liam ou simplesmente conversavam entre si. Ao ver os adultos entrando, algumas ficaram em silêncio, observando com curiosidade o homem do terno elegante. Uma menina pequena, de não mais que 10 anos, se aproximou timidamente. Ela tinha o cabelo preto preso em 2 tranças e olhos grandes e expressivos que olhavam para Ricardo com uma mistura de curiosidade e esperança. Olá, senhor, disse a menina com voz suave. Meu nome é Júlia. O senhor é quem veio nos ajudar. Ricardo, pego de surpresa, ficou sem palavras por um momento. Finalmente conseguiu responder. Sim, sou eu. Meu nome é Ricardo Vasconcelos. Júlia sorriu, revelando um dente faltando. Obrigada por vir, senhor Vasconcelos. Gostaria de ver o desenho que fiz hoje? Antes que Ricardo pudesse responder, a menina já havia corrido para buscar sua obra de arte. Ela voltou com um papel colorido que estendeu orgulhosamente para o empresário. Era um desenho simples, mas cheio de vida, mostrando o que parecia ser uma grande família feliz. É lindo, Júlia, disse Ricardo, surpreendendo-se com a sinceridade em sua voz. O sorriso de Júlia se alargou ainda mais. Gostou mesmo? Pode ficar com ele se quiser. Por um breve instante, algo se mexeu no interior de Ricardo. A inocência e generosidade daquele pequeno gesto o desconcertaram. No entanto, rapidamente recuperou sua compostura, consciente das câmeras que capturavam cada momento. Você é muito gentil, Júlia, mas acho que este desenho ficará melhor aqui, onde todos possam apreciá-lo, respondeu, devolvendo o papel. A visita continuou por mais alguns minutos, com Ricardo trocando breves palavras com algumas crianças e funcionários do orfanato. Finalmente chegou o momento de partir. Enquanto se despedia do diretor Mendonça e se preparava para enfrentar uma última rodada de fotos e perguntas dos jornalistas, Ricardo não percebeu que havia deixado sua carteira de couro preto sobre a mesa da sala de recreação. Ele subiu em seu carro, exalando um suspiro de alívio ao fechar a porta. De volta ao escritório, Rogério, ordenou a seu motorista. Enquanto o veículo se afastava do orfanato, Ricardo tentou se livrar da estranha sensação que o invadia. Ele havia cumprido seu dever, havia feito seu ato de caridade. Por que então sentia esse inexplicável vazio no peito? O que ele não sabia era que naquele exato momento, a pequena Júlia descobria a carteira esquecida, uma ação que estava prestes a mudar o curso de muitas vidas, incluindo a sua própria. O sol da tarde filtrava-se pelas janelas da sala de recreação do orfanato Esperança e Vida.
banhando com sua luz dourada os brinquedos espalhados e os desenhos coloridos que adornavam as paredes. As crianças, ainda empolgadas com a visita do famoso empresário Ricardo Vasconcelos, conversavam animadamente sobre o evento. No entanto, em um canto da sala, a pequena Júlia permanecia em silêncio, seus grandes olhos fixos em um objeto que brilhava sobre a mesa, a carteira de couro preto que o Sr. Vasconcelos havia esquecido. Júlia se aproximou com cautela, como se a carteira fosse um animal selvagem que pudesse pular a qualquer momento. Com dedos trêmulos, ela a pegou entre suas mãos, surpresa com sua maciez e o aroma de couro fino que exalava. Era um objeto que gritava luxo e poder, tão diferente de qualquer coisa que ela já havia tocado antes. "O que você tem aí, Júlia?" perguntou Carlos, um menino de 12 anos que se aproximou silenciosamente. Júlia deu um sobressalto, apertando a carteira contra o peito. É a carteira do Sr. Vasconcelos. Ele esqueceu aqui." A notícia se espalhou como fogo entre as crianças. Em questão de minutos, Júlia se viu rodeada por uma dúzia de rostos curiosos, todos ansiosos para dar uma olhada no tesouro esquecido. "Abre!" sugeriu Maria, uma menina da idade de Júlia, com os olhos brilhando de emoção. Júlia hesitou. Ela sabia que não era certo mexer nas coisas dos outros, mas a curiosidade era avassaladora. Com um suspiro de resignação, ela abriu a carteira. O interior era um show de luxo. Cartões de crédito dourados, notas de alto valor cuidadosamente dobradas e uma identificação com a foto de Ricardo Vasconcelos, olhando seriamente para a câmera. "Olha todo esse dinheiro!" exclamou João, o mais velho do grupo, com 14 anos. "Com isso poderíamos comprar tantas coisas." Um silêncio caiu sobre o grupo. Cada criança, perdida em seus pensamentos, imaginava o que poderia fazer com aquele dinheiro. Roupas novas, brinquedos, livros, talvez até uma viagem para fora do orfanato. Foi Júlia quem quebrou o silêncio. Sua voz, embora suave, tinha um tom de determinação que fez com que todos olhassem para ela. "Tenho uma ideia", disse, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e empolgação. As crianças se aproximaram mais, formando um círculo apertado ao redor de Júlia. Ela respirou fundo e começou a falar, sua voz ganhando força a cada palavra. "O Sr. Vasconcelos veio aqui hoje, nos deu dinheiro e foi embora. Mas algum de vocês sente que ele realmente nos viu? Que nos importamos?" Os rostos ao seu redor mostravam uma mistura de confusão e compreensão. Júlia continuou. "Proponho que peguemos esse dinheiro e o usemos, não para roubá-lo, mas para mostrar ao Sr. Vasconcelos quem realmente somos." Um murmúrio de espanto percorreu o grupo. "Mas Júlia", interveio Carlos, "isso seria roubar. Nós nos meteríamos em problemas." Júlia balançou a cabeça, suas tranças se movendo. Não seria. Vamos devolver tudo, mas antes, vamos usá-lo para sermos crianças normais por um dia. Compraremos roupas novas, alguns brinquedos, talvez até iremos ao cinema. E depois, quando devolvermos a carteira, mostraremos ao Sr. Vasconcelos o que realmente significa ajudar alguém. A proposta de Júlia pairou no ar, pesada com possibilidades e perigos. As crianças se entreolharam indecisas. Maria foi a primeira a falar. Eu acho que a Júlia tem razão. Sempre nos tratam como se fôssemos invisíveis. Esta poderia ser nossa chance de sermos vistos." Pouco a pouco, as outras crianças começaram a concordar, contagiadas pela audácia da ideia. Até mesmo os mais céticos se viram considerando a proposta. "Mas como faremos isso?" perguntou João, sempre prático. "Não podemos simplesmente sair do orfanato e começar a gastar dinheiro." Júlia sorriu, um plano se formando em sua mente. "Tenho uma ideia. Amanhã é sábado e sempre nos deixam sair para o parque. Podemos escapar então." O plano começou a tomar forma. Decidiram que João, por ser o mais velho, guardaria o dinheiro. Maria ficaria encarregada de distrair os cuidadores no parque. As outras crianças teriam tarefas específicas. Algumas comprariam roupas, outras brinquedos, e um pequeno grupo ficaria encarregado de conseguir ingressos para o cinema. Enquanto as crianças discutiam os detalhes, Júlia se afastou um momento, aproximando-se da janela. Ela olhou para o céu do entardecer.
uma mistura de emoções agitando-se em seu interior. Sabia que o que estavam planejando não era certo, mas no fundo de seu coração, sentia que era necessário. Talvez, apenas talvez, isso fizesse com que alguém realmente os visse, que entendesse que eles eram mais do que simples números em uma estatística de caridade. De repente, a voz da senhora Oliveira, uma das cuidadoras, ecoou no corredor. "Crianças, hora do jantar." O grupo se dispersou rapidamente, com João escondendo a carteira sob sua camiseta. Antes de sair da sala, todos trocaram olhares cúmplices. O plano estava em andamento. Naquela noite, enquanto as outras crianças dormiam, Júlia permaneceu acordada em sua cama, sua mente dando voltas. Eles estavam fazendo a coisa certa? O que aconteceria se fossem descobertos? Mas cada vez que duvidava, lembrava-se do olhar distante de Ricardo Vasconcelos, da forma como ele havia rejeitado seu desenho, e sua determinação se fortalecia. Do outro lado da cidade, em sua cobertura luxuosa, Ricardo Vasconcelos se preparava para dormir. Verificou seu telefone uma última vez, respondendo e-mails e checando as cotações da bolsa. A visita ao orfanato já era uma memória distante, apenas uma nota de rodapé em seu agitado dia. No entanto, justo antes de apagar a luz, uma imagem fugaz cruzou sua mente. O rosto sorridente de Júlia, oferecendo-lhe seu desenho. Por um momento, sentiu uma pontada de... o que era? Culpa? Nostalgia? Balançou a cabeça, descartando o pensamento. Tinha coisas mais importantes em que pensar. O que Ricardo não sabia era que em menos de 24 horas, aquela menina e seu audacioso plano abalariam os alicerces de seu mundo cuidadosamente construído. Na manhã seguinte, o orfanato Esperança e Vida acordou com uma energia incomum. As crianças, especialmente o grupo de Júlia, pareciam vibrar com uma emoção contida. Tomaram café da manhã rapidamente, ansiosas para que chegasse a hora de sair para o parque. Quando finalmente saíram, sob a supervisão de 2 cuidadoras, o plano entrou em ação. Maria começou a atuar, fingindo uma dor de estômago que exigia atenção urgente. Enquanto as cuidadoras se distraíam, Júlia, João e um pequeno grupo se esgueiraram, misturando-se à multidão do parque. Com o coração batendo a 1000 por hora, mas com uma determinação inabalável, as crianças adentraram a cidade. Pela primeira vez em suas vidas, tinham o poder de escolher, de ser como qualquer outra criança. Não sabiam que suas ações estavam prestes a desencadear uma série de eventos que mudariam não apenas suas vidas, mas também a de Ricardo Vasconcelos, de maneiras que nenhum deles poderia imaginar. Enquanto isso, em seu escritório, Ricardo começava outro dia de negociações e decisões multimilionárias, completamente alheio ao turbilhão que se aproximava. A carteira esquecida, que naquele momento ele consideraria um incômodo menor, estava prestes a se tornar o catalisador de uma transformação profunda em sua vida. O burburinho da cidade envolveu Júlia e seus amigos enquanto se aventuravam pelas ruas de São Paulo, seus corações palpitando com uma mistura de emoção e medo. Para essas crianças, criadas entre as paredes do orfanato, o mundo exterior era um labirinto de possibilidades e perigos desconhecidos. João, o mais velho do grupo, tomou a iniciativa. "Bem, por onde começamos?" perguntou, sua voz traindo um leve tremor, apesar de sua tentativa de parecer seguro. Júlia, com os olhos brilhando de determinação, apontou para uma loja de roupas colorida do outro lado da rua. "Ali", disse com firmeza. "Primeiro, vamos nos vestir como as crianças que vemos na televisão." Com cautela, atravessaram a rua, maravilhando-se com as vitrines cheias de manequins com roupas elegantes e modernas. Ao entrar na loja, foram recebidos pelo ar-condicionado e o aroma de tecido novo, uma experiência completamente nova para eles. Uma vendedora se aproximou, seu sorriso vacilando ligeiramente ao ver o grupo de crianças claramente fora de lugar. "Posso ajudá-los?" perguntou com uma mistura de curiosidade e suspeita. Foi Maria quem deu um passo à frente, sua voz surpreendentemente segura. "Sim, por favor. Queremos comprar roupas novas, todas as que pudermos." A vendedora piscou confusa,
mas o brilho das notas que João tirou da carteira dissipou rapidamente suas dúvidas. Claro, respondeu, sua atitude mudando instantaneamente para um entusiasmo prestativo. Por onde gostariam de começar? O que se seguiu foi um turbilhão de cores, texturas e estilos. Júlia experimentou vestidos que giravam quando ela dava voltas. Maria encontrou uma jaqueta de couro que a fazia se sentir invencível, e os meninos se maravilharam com tênis esportivos que pareciam poder fazê-los voar. Enquanto experimentavam as roupas, Júlia não pôde deixar de notar seu reflexo no espelho. Pela primeira vez, viu uma menina que não parecia uma órfã, mas alguém que poderia pertencer a qualquer família feliz. Uma lágrima silenciosa rolou por sua bochecha, mas ela a secou rapidamente, determinada a não deixar que a tristeza manchasse este momento de alegria. Saíram da loja com sacolas cheias de roupas novas, sentindo-se transformados. E agora? Perguntou Carlos, claramente empolgado com a aventura. Brinquedos, exclamou o pequeno Pedro, o mais novo do grupo, com apenas 8 anos. Os outros assentiram com entusiasmo e se dirigiram a uma loja de brinquedos próxima. A loja de brinquedos era um paraíso de cores e sons. As crianças corriam de um corredor para outro, maravilhadas com a variedade de jogos e brinquedos que nunca haviam sonhado possuir. Júlia parou diante de um kit de arte, com tintas e pincéis de todas as cores imagináveis. Seus olhos se iluminaram ao imaginar os desenhos que poderia criar. João, sempre pensando no grupo, sugeriu comprar jogos de tabuleiro que todos pudessem desfrutar juntos no orfanato. Maria encontrou uma boneca linda que falava algo que sempre havia desejado, mas nunca se atrevera a pedir. Com os braços carregados de sacolas e os corações cheios de uma alegria que nunca antes haviam experimentado, o grupo saiu para a rua novamente. O sol da tarde começava a descer, lembrando-os de que seu tempo de liberdade era limitado. Ainda nos resta dinheiro, observou João, verificando o conteúdo da carteira. O que mais podemos fazer? Foi então que Júlia viu o cartaz de um cinema próximo. Um filme, exclamou. Sempre quis ver um filme no cinema. A ideia foi recebida com vivas de aprovação. Apressaram-se em direção ao cinema, escolhendo um filme de animação que prometia aventuras e risadas. Para sua surpresa, o caixa nem piscou quando um grupo de crianças comprou ingressos sem a supervisão de um adulto. Sentados na escuridão da sala de cinema, com pipoca e refrigerantes, outro luxo que nunca haviam provado, as crianças mergulharam em um mundo de fantasia e cor. Júlia, sentada entre Maria e Carlos, sentiu um calor no peito que não podia explicar. Por um momento, esqueceu que era órfã, que essa liberdade era temporária. Naquele instante, era simplesmente uma criança desfrutando de um filme com seus amigos. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ricardo Vasconcelos estava imerso em uma importante reunião de negócios. Sua mente estava ocupada com números, projeções e estratégias de mercado. No entanto, de vez em quando, um pensamento fugaz sobre sua visita ao orfanato cruzava sua mente, como uma nuvem passageira em um céu limpo. De volta ao cinema, quando as luzes se acenderam e os créditos começaram a rolar, a realidade atingiu Júlia e seus amigos. Seu dia de sonho estava chegando ao fim. Temos que voltar, disse João, sua voz tingida de tristeza e resignação. Júlia assentiu, mas antes que pudessem se mover, notou uma cabine fotográfica no saguão do cinema. Esperem, disse. Uma última coisa. Espremeram-se na pequena cabine, rindo e fazendo caretas enquanto a câmera capturava 4 fotografias. Quando as tiras de fotos saíram, cada um pegou uma lembrança tangível de seu dia de liberdade. Com os corações pesados, mas cheios de novas memórias, o grupo empreendeu o caminho de volta ao orfanato. Júlia olhou para a tira de fotos em sua mão, um sorriso agridoce em seus lábios. Sabia que o que haviam feito não estava certo, mas por um dia haviam sido crianças normais, haviam sido vistos e tratados como qualquer outra. Enquanto caminhavam, Júlia começou a planejar como devolveriam a carteira a Ricardo Vasconcelos. Ela queria que ele entendesse, que visse além dos números e das doações. Queria que ele visse as crianças reais por trás da fachada do orfanato. O que Júlia não sabia
era que suas ações já haviam colocado em movimento uma série de eventos que mudariam não apenas sua vida, mas também a de Ricardo Vasconcelos. O empresário, naquele momento terminando sua reunião e se preparando para outra noite de solidão em sua luxuosa cobertura, não tinha ideia de que estava prestes a receber uma lição de vida da fonte mais inesperada. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, tingindo o céu de laranja e rosa, Júlia e seus amigos se esgueiraram de volta ao parque, misturando-se com as outras crianças do orfanato bem a tempo do retorno. Carregavam seus tesouros escondidos sob as roupas velhas, seus corações batendo com a emoção de seu segredo compartilhado. Naquela noite, na quietude do dormitório, Júlia tirou a tira de fotos de debaixo de seu travesseiro. Olhando para os rostos sorridentes de seus amigos, ela sabia que, acontecesse o que acontecesse, este dia ficaria gravado em sua memória para sempre. Com um suspiro, guardou a foto e fechou os olhos, sua mente já trabalhando em como enfrentariam o dia seguinte e as consequências de suas ações. A quilômetros de distância, Ricardo Vasconcelos se preparava para dormir, alheio ao turbilhão emocional que estava prestes a entrar em sua vida ordenada e controlada. O destino, com a ajuda de uma pequena menina corajosa, estava prestes a ensinar-lhe uma lição que nenhuma escola de negócios poderia ter transmitido. A manhã seguinte amanheceu com uma tensão palpável no orfanato, esperança e vida. Júlia e seus amigos acordaram com uma mistura de emoção e ansiedade, cientes de que sua aventura do dia anterior não poderia permanecer em segredo por muito tempo. Enquanto isso, na luxuosa cobertura de Ricardo Vasconcelos, o empresário se preparava para mais um dia de trabalho. Ele ajustava a gravata em frente ao espelho quando notou algo incomum: a ausência de sua carteira de couro preto no bolso interno de seu paletó. Franziu a testa, tentando se lembrar de onde a tinha visto pela última vez. "Marina", chamou sua assistente pelo telefone. "Você se lembra se eu estava com minha carteira quando saímos do orfanato ontem?" A voz de Marina soou preocupada do outro lado da linha. "Não tenho certeza, Sr. Vasconcelos. Quer que eu ligue para o orfanato para perguntar?" Ricardo hesitou por um momento. A ideia de lidar novamente com o orfanato lhe causava um desconforto inexplicável. "Não, eu cuidarei disso", respondeu finalmente. "Cancele meus compromissos da manhã. Irei pessoalmente ao orfanato." No Esperança e Vida, o café da manhã transcorria com aparente normalidade, mas os cochichos e os olhares cúmplices entre Júlia e seu grupo não passaram despercebidos pela senhora Oliveira, uma das cuidadoras mais atentas. "Júlia, está tudo bem?" perguntou a senhora Oliveira, aproximando-se da mesa onde a menina comia em silêncio. Júlia levantou o olhar, esforçando-se para manter a calma. "Sim, senhora Oliveira, tudo está perfeito", respondeu com um sorriso que não chegou aos seus olhos. Antes que a cuidadora pudesse investigar mais, a voz do diretor Mendonça ressoou pelos alto-falantes. "Atenção, por favor. O senhor Ricardo Vasconcelos está a caminho. Aparentemente ele esqueceu algo durante sua visita de ontem. Quero que todos se comportem da melhor maneira possível." O anúncio caiu como uma bomba entre Júlia e seus amigos. Eles se entreolharam, o pânico evidente em seus rostos. João, sempre o mais pragmático, sussurrou: "Temos que devolver a carteira antes que ele chegue." Júlia assentiu, sua mente trabalhando a toda velocidade. "Eu farei isso", disse com determinação. "Vocês ajam normalmente." Aproveitando a confusão geral que se seguiu ao anúncio, Júlia se esgueirou para o dormitório. Com mãos trêmulas, tirou a carteira de seu esconderijo e, num impulso, colocou dentro a tira de fotos que haviam tirado no dia anterior. Em seguida, correu para o escritório do diretor. Enquanto isso, o carro de Ricardo Vasconcelos parava em frente ao orfanato. O empresário desceu do veículo, seu rosto uma máscara de indiferença que ocultava uma crescente irritação. Ele não gostava de perder tempo, e certamente não gostava da ideia de voltar a este lugar que lhe provocava sentimentos que não podia ou não queria entender. No escritório do diretor, Júlia bateu na porta timidamente. "Entre", ouviu-se a voz do senhor Mendonça. A menina entrou, segurando a carteira contra o peito como se fosse um escudo. "Senhor Mendonça",
começou, sua voz apenas um sussurro. Encontrei isso ontem depois que o Sr. Vasconcelos foi embora. Eu queria devolver, mas... O diretor olhou para ela com uma mistura de alívio e preocupação. Júlia, por que você não me entregou imediatamente? Perguntou seu tom mais curioso do que acusador. Antes que Júlia pudesse responder, a porta se abriu bruscamente, revelando a imponente figura de Ricardo Vasconcelos. Seus olhos pousaram primeiro no diretor e depois em Júlia, reconhecendo-a vagamente de sua visita anterior. Senhor Vasconcelos, o diretor se levantou claramente nervoso. Que oportuno, neste momento. Mas Ricardo o interrompeu, seu olhar fixo na carteira que Júlia segurava. Vejo que encontraram minha propriedade, disse friamente. Espero que tudo esteja em ordem. Júlia, reunindo toda a sua coragem, deu um passo à frente. Senhor Vasconcelos, começou, sua voz tremendo ligeiramente. Nós queríamos mostrar algo ao senhor. Ricardo arqueou uma sobrancelha, sua irritação dando lugar a uma leve curiosidade. Mostrar-me o que exatamente? Com mãos trêmulas, Júlia abriu a carteira e tirou a tira de fotos. As imagens mostravam as crianças sorrindo, fazendo caretas, sendo simplesmente crianças. Isto é o que queríamos que o senhor visse, disse, estendendo as fotos para o empresário. Ricardo pegou as fotos confuso. Olhou para as imagens e depois para Júlia, sua mente tentando processar o que estava vendo. Não entendo, disse finalmente. O que isso significa? Júlia tomou uma respiração profunda. Era agora ou nunca. Senhor Vasconcelos, quando o senhor veio ontem, nos olhou, mas não nos viu. Ninguém nos vê realmente. Somos mais do que números em uma folha de doações. Somos crianças que querem ser vistas, que querem sentir que pertencem a algum lugar. As palavras de Júlia caíram como um raio na consciência de Ricardo. Pela primeira vez em anos, ele se viu sem palavras, olhando alternadamente para as fotos e para o rosto determinado da menina à sua frente. O diretor Mendonça, percebendo a tensão no ambiente, interveio. Senhor Vasconcelos, asseguro-lhe que isso não é o que parece. Tomaremos as medidas disciplinares apropriadas e... Mas Ricardo levantou uma mão, silenciando-o. Seu olhar permaneceu fixo em Júlia. Continue, disse sua voz surpreendentemente suave. Quero ouvir mais. Júlia, encorajada por essa reação inesperada, começou a falar. Contou-lhe sobre o plano, sobre como haviam usado o dinheiro para experimentar um dia como crianças normais. Falou sobre as roupas novas, os brinquedos, o filme no cinema. Mas, acima de tudo, falou sobre como se sentiram, vistos, valorizados, normais. Enquanto Júlia falava, algo começou a mudar no rosto de Ricardo. A máscara de indiferença se rachou, revelando uma emoção que nem mesmo ele podia nomear. Pela primeira vez em muito tempo, ele estava realmente ouvindo, realmente vendo. Quando Júlia terminou seu relato, um silêncio pesado caiu sobre o escritório. O diretor Mendonça parecia estar segurando a respiração, esperando a explosão de raiva do poderoso empresário. Mas a explosão nunca veio. Em vez disso, Ricardo Vasconcelos fez algo que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo. Ele se ajoelhou na frente de Júlia, colocando-se em seu nível, e disse com voz embargada: sinto muito mesmo. Você tem razão. Eu não os vi. Mas agora estou vendo. Naquele momento, algo mudou no coração de Ricardo Vasconcelos. A muralha de gelo que ele havia construído ao redor de suas emoções começou a derreter. Ele olhou para Júlia, depois para o diretor e finalmente disse: acho que precisamos ter uma longa conversa sobre como podemos melhorar as coisas aqui. Enquanto o sol da manhã inundava o escritório, iluminando os rostos de Júlia, Ricardo e do diretor Mendonça, uma nova era começava para o orfanato Esperança e Vida. Uma era em que as crianças não seriam apenas vistas, mas verdadeiramente compreendidas e valorizadas. E para Ricardo Vasconcelos, este era o início de uma jornada de redescoberta, uma jornada que o levaria a enfrentar seu passado, questionar seus valores e talvez encontrar um propósito além dos números e dos lucros. Os dias seguintes ao encontro no escritório do diretor foram um turbilhão de emoções e mudanças no orfanato
esperança e vida. Ricardo Vasconcelos, contra todas as expectativas, havia decidido se envolver pessoalmente na vida cotidiana do orfanato, uma decisão que surpreendeu a todos, incluindo a ele mesmo. Na manhã de segunda-feira, uma semana após o incidente da carteira, Ricardo chegou ao orfanato, vestido de maneira casual, algo incomum para ele. Usava jeans e uma camisa simples, como se tentasse se despir de sua armadura corporativa. "Bom dia, Sr. Vasconcelos", cumprimentou o diretor Mendonça, ainda desconcertado com este novo Ricardo. "As crianças estão tomando café da manhã. Gostaria de acompanhá-las?" Ricardo assentiu, seguindo o diretor até o refeitório. Ao entrar, um silêncio repentino caiu sobre a sala. Dezenas de olhos curiosos se fixaram nele, alguns com medo, outros com esperança. Júlia, sentada em uma mesa com seus amigos, foi a primeira a quebrar o silêncio. "Bom dia, Sr. Vasconcelos", disse com um sorriso tímido. "Bom dia, Júlia", respondeu Ricardo, sua voz mais suave do que qualquer um já o tinha ouvido antes. "Bom dia a todos", acrescentou, dirigindo-se ao resto das crianças. Pouco a pouco, o murmúrio de conversas voltou a preencher o refeitório. Ricardo se serviu de um prato da mesma comida que as crianças estavam comendo, e, para surpresa de todos, sentou-se à mesa de Júlia e seus amigos. "Posso me juntar a vocês?", perguntou seu tom quase tímido. As crianças assentiram, ainda muito surpresas para falar. João, sempre o mais corajoso, foi o primeiro a quebrar o gelo. "Senhor Vasconcelos, por que o senhor está aqui?" Ricardo olhou para seu prato por um momento, como se buscasse as palavras certas. "Estou aqui porque quero aprender, quero entender, quero ver realmente como Júlia me pediu para fazer." Maria, sentada ao lado de Júlia, se atreveu a perguntar: "O senhor não está mais zangado conosco por causa da carteira?" Um sorriso triste cruzou o rosto de Ricardo. "Não, Maria, não estou zangado. Estou agradecido. Vocês me fizeram perceber algo muito importante que eu havia esquecido." Enquanto isso, no escritório principal das empresas Vasconcelos, Marina, a assistente de Ricardo, lidava com uma avalanche de ligações e e-mails. A ausência repentina do CEO havia causado um caos na agenda corporativa. "Não, Sr. Rodrigues, o Sr. Vasconcelos não está disponível no momento", explicava Marina pela enésima vez. "Sim, entendo que a fusão é importante, mas..." Frustrada, Marina desligou o telefone e se recostou em sua cadeira. O que estava acontecendo com Ricardo Vasconcelos? O homem que ela conhecia nunca teria abandonado suas responsabilidades dessa maneira. De volta ao orfanato, Ricardo passou o dia interagindo com as crianças. Jogou futebol no pátio, desajeitadamente no início, mas melhorando a cada minuto. Ajudou na aula de artes, maravilhando-se com a criatividade dos pequenos. Até mesmo se sentou para ouvir as histórias que as crianças mais novas inventavam. Durante uma pausa, ele se encontrou a sós com Júlia no jardim. A menina estava desenhando, seu rosto uma máscara de concentração. "O que você está desenhando?", perguntou Ricardo, sentando-se ao seu lado. Júlia lhe mostrou o desenho. Era um retrato de Ricardo brincando com as crianças. "É o senhor, Sr. Vasconcelos, mas diferente." Ricardo olhou para o desenho sentindo uma emoção que não conseguia nomear. "Diferente como?", perguntou suavemente. "Feliz", respondeu Júlia simplesmente. "O senhor parece feliz aqui." Essas palavras atingiram Ricardo como um raio. Feliz? Quando foi a última vez que alguém o descreveu assim? Quando foi a última vez que ele se sentiu assim? "Júlia", começou, sua voz carregada de emoção, "quero agradecer a você. Você e seus amigos me ensinaram mais nesses dias do que qualquer livro de negócios em toda a minha vida." A menina sorriu, um sorriso que iluminou todo o seu rosto. "Isso significa que o senhor vai voltar para nos visitar?" Ricardo assentiu, surpreendendo-se com a sinceridade de sua resposta. "Sim, voltarei. Na verdade, tenho algumas ideias sobre como podemos melhorar as coisas aqui." Enquanto conversavam, o diretor Mendonça os observava pela janela de seu escritório. Nunca em seus anos de trabalho ele havia visto uma transformação tão dramática, não apenas nas crianças, que pareciam mais alegres e esperançosas, mas no próprio Ricardo Vasconcelos.
Ao cair da tarde, Ricardo se preparava para ir embora. As crianças se reuniram na entrada para se despedir dele, algo que nunca haviam feito com nenhum visitante antes. "O senhor vai voltar amanhã, Sr. Vasconcelos?" perguntou Carlos com esperança em sua voz. Ricardo olhou para os rostos expectantes ao seu redor e sentiu algo que não experimentava há anos, um senso de propósito. "Sim, Carlos, voltarei amanhã, e depois de amanhã, e todos os dias que eu puder." Enquanto se afastava em seu carro, Ricardo refletia sobre os eventos dos últimos dias. Seu telefone não parava de tocar com ligações do escritório, mas pela primeira vez em sua vida, os negócios não eram sua prioridade. No banco do passageiro, ele levava o desenho que Júlia lhe havia presenteado. Olhou para ele mais uma vez antes de dar partida no carro. A imagem de si mesmo, sorrindo e rodeado de crianças, era um lembrete da pessoa que ele queria ser, da pessoa que talvez, no fundo, sempre tivesse sido. Naquela noite, em sua luxuosa cobertura, Ricardo não conseguiu dormir. Sua mente estava cheia de ideias, de planos para melhorar a vida das crianças no orfanato. Pela primeira vez em anos, ele se sentia verdadeiramente vivo, verdadeiramente útil. Enquanto isso, no Esperança e Vida, Júlia também estava acordada, olhando para as estrelas pela janela do dormitório. Ela pensava em Ricardo, em como ele havia mudado, em como ele realmente os havia visto pela primeira vez. "Você acha que ele vai voltar amanhã?" sussurrou Maria da cama ao lado. Júlia sorriu na escuridão. "Sim", respondeu com convicção. "Acho que sim." E assim, enquanto a noite envolvia a cidade, dois corações, um jovem e outro renascendo, se enchiam de esperança pelo amanhã. A história de Ricardo Vasconcelos e das crianças do Esperança e Vida estava apenas começando, e promete ser uma história de transformação, de segundas chances e da incrível capacidade do coração humano de mudar e crescer. O sol mal aparecia no horizonte quando Ricardo Vasconcelos já estava acordado, se preparando para outro dia no orfanato Esperança e Vida. No entanto, esta manhã era diferente. Seu telefone não parava de tocar, e as mensagens de texto se acumulavam em sua tela. O conselho diretor das empresas Vasconcelos exigia uma reunião de emergência. Ricardo suspirou, olhando para o desenho de Júlia que agora adornava sua mesa de cabeceira. Ele sabia que não podia ignorar suas responsabilidades empresariais por mais tempo, mas também não queria quebrar sua promessa com as crianças. Enquanto isso, no orfanato, Júlia e seus amigos esperavam ansiosos pela chegada de Ricardo. A menina havia passado a noite anterior desenhando um presente especial para ele, um retrato de todas as crianças do orfanato juntas, com Ricardo no centro. "Você acha que ele vai gostar?" perguntou Júlia a Maria, mostrando-lhe o desenho. Maria sorriu amplamente. "É lindo, Júlia. Tenho certeza que ele vai adorar." No entanto, à medida que a manhã avançava, a ausência de Ricardo se tornava cada vez mais notável. As crianças começaram a ficar inquietas e Júlia não podia evitar sentir uma pontada de preocupação em seu coração. Na sala de reuniões das empresas Vasconcelos, Ricardo enfrentava um grupo de executivos visivelmente irritados. "Ricardo, o que está acontecendo?" perguntou Rodrigo Mendes, o presidente do conselho diretor. "Você tem estado ausente por dias, ignorando ligações e e-mails. Temos decisões cruciais a tomar." Ricardo respirou fundo antes de responder. "Tenho estado ocupado com um projeto pessoal que acredito que possa beneficiar enormemente nossa empresa." Os executivos trocaram olhares céticos. "Um projeto pessoal?" questionou Helena Fontes, a diretora financeira. "Ricardo, estamos no meio de uma fusão multimilionária. Não há tempo para projetos pessoais." Ricardo se levantou, sua determinação evidente em cada movimento. "Peço que me escutem. Acredito que perdemos de vista o que realmente importa. Nossa empresa tem o poder de fazer uma mudança real na vida das pessoas, especialmente daqueles que mais precisam." Durante a hora seguinte, Ricardo falou sobre o orfanato, sobre Júlia e as outras crianças. Contou sobre a transformação que havia experimentado e como acreditava que a empresa poderia se beneficiar ao focar mais na responsabilidade social. No início, os executivos ouviram com ceticismo, mas à medida que Ricardo falava,
Algo em sua paixão e convicção começou a tocar seus corações. Proponho que criemos uma fundação, concluiu Ricardo. Uma fundação que não apenas apoie o orfanato Esperança e Vida, mas também desenvolva programas de educação e emprego para jovens em situação de vulnerabilidade em todo o Brasil. Houve um momento de silêncio na sala. Finalmente, Rodrigo falou. É uma ideia ambiciosa, Ricardo, mas como isso afetará nossos resultados financeiros? Ricardo sorriu. Pensem no impacto a longo prazo. Melhoramos vidas, criamos oportunidades e, ao mesmo tempo, melhoramos nossa imagem corporativa. É uma situação em que todos ganham. Após várias horas de discussão intensa, o conselho finalmente concordou em dar a Ricardo a oportunidade de desenvolver sua proposta. Ele saiu do escritório sentindo-se exausto, mas otimista. Enquanto isso, no orfanato, o dia havia transcorrido com uma mistura de decepção e preocupação. Júlia, sentada no jardim com seu desenho nas mãos, não podia evitar se sentir traída. Talvez ele tivesse coisas importantes para fazer, sugeriu João, tentando animá-la. Mais importantes do que nós, murmurou Júlia com lágrimas nos olhos. Nesse momento, um carro familiar parou em frente ao orfanato. Ricardo saiu apressadamente, seu rosto uma mistura de culpa e emoção. Júlia, chamou correndo em direção a ela. Sinto muito. Tive uma reunião inesperada, mas vim assim que pude. A menina olhou para ele, dividida entre o alívio e a decepção. Pensamos que você não viria. Ricardo se ajoelhou na frente dela, pegando suavemente o desenho de suas mãos. Júlia, quero que você saiba de uma coisa. Vocês, todos vocês, são o mais importante para mim agora, e tenho notícias empolgantes para compartilhar. Pouco a pouco, as crianças se reuniram ao seu redor, curiosas para ouvir o que ele tinha a dizer. Ricardo contou sobre a reunião, sobre a fundação que planejava criar. Isso significa que você vai ajudar mais crianças como nós? Perguntou Carlos, com os olhos brilhando de emoção. Ricardo assentiu, seu sorriso cheio de determinação. Sim, Carlos, vamos ajudar tantas crianças quanto pudermos, mas o Esperança e Vida sempre será especial. Vocês me ensinaram a ver com o coração e isso é algo que nunca esquecerei. Júlia, comovida por suas palavras, finalmente lhe mostrou o desenho que havia feito. É para você, disse timidamente. Ricardo olhou para ele e por um momento ficou sem palavras. O desenho mostrava todas as crianças do orfanato, sorridentes e felizes, com ele no centro, como se fossem uma grande família. É lindo, Júlia, disse finalmente, com a voz embargada pela emoção. Vou guardá-lo para sempre. Naquela noite, enquanto Ricardo se preparava para ir embora, o diretor Mendonça o deteve. Senhor Vasconcelos, não sei como agradecer por tudo o que está fazendo. Ricardo sorriu, olhando para o grupo de crianças que se despediam dele na entrada. Não precisa me agradecer, diretor. São eles que têm me dado muito mais do que eu jamais poderia dar a eles. Enquanto dirigia de volta para seu apartamento, Ricardo refletia sobre os eventos do dia. Sabia que o caminho pela frente não seria fácil. Haveria obstáculos, tanto no mundo corporativo quanto em sua nova missão com o orfanato. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia verdadeiramente vivo, verdadeiramente motivado. Em sua cobertura, em vez de revisar relatórios financeiros como costumava fazer, Ricardo passou a noite pesquisando sobre programas de ajuda à infância e estruturas de fundações beneficentes. O desenho de Júlia agora ocupava um lugar de honra em sua escrivaninha, um lembrete constante de seu novo propósito. Enquanto isso, no orfanato, Júlia se preparava para dormir, seu coração cheio de esperança. Você acha que as coisas realmente vão mudar? Perguntou a Maria num sussurro. Maria sorriu na escuridão. Acho que já mudaram, Júlia. E é graças a você. E assim, enquanto a noite caía sobre São Paulo, dois mundos que antes pareciam irreconciliáveis começavam a se entrelaçar. A história de Ricardo Vasconcelos e das crianças do Esperança e Vida estava longe de terminar, mas cada dia trazia novas promessas, novos desafios e, acima de tudo, nova esperança. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses.
A vida no orfanato Esperança e Vida havia mudado drasticamente desde que Ricardo Vasconcelos entrou em suas vidas. A fundação que ele havia prometido criar estava tomando forma, e os primeiros frutos de seu trabalho começavam a ser vistos. Numa ensolarada manhã de sábado, Ricardo chegou ao orfanato mais cedo do que o habitual. Ele carregava consigo uma pasta cheia de papéis e um sorriso que não conseguia conter. "Bom dia a todos", saudou enquanto entrava no refeitório, onde as crianças tomavam café da manhã. "Bom dia, Sr. Vasconcelos", responderam as crianças em uníssono, seus rostos se iluminando ao vê-lo. Júlia, que havia desenvolvido um vínculo especial com Ricardo, foi a primeira a notar seu entusiasmo. "Aconteceu algo bom, Sr. Vasconcelos?", perguntou, sua curiosidade evidente em sua voz. Ricardo sorriu ainda mais amplamente. "De fato, sim, Júlia. Tenho notícias maravilhosas para todos vocês." O diretor Mendonça, que acabara de entrar no refeitório, se aproximou com interesse. "Do que se trata, Sr. Vasconcelos?" Ricardo olhou ao seu redor, certificando-se de que todas as crianças e funcionários estavam presentes. Então, com um tom solene, mas cheio de emoção, começou a falar. "A fundação que prometi a vocês é agora uma realidade. A partir de hoje, o Orfanato Esperança e Vida contará com fundos suficientes para melhorar todas as suas instalações, ampliar seus programas educacionais e, o mais importante, garantir que cada um de vocês tenha acesso à melhor educação possível, mesmo depois de deixarem este lugar." Um silêncio atônito caiu sobre a sala, seguido rapidamente por uma explosão de alegria. As crianças gritavam, se abraçavam e algumas até choravam de felicidade. Júlia, com lágrimas nos olhos, aproximou-se de Ricardo e o abraçou com força. "Obrigada, Sr. Vasconcelos. Obrigada por cumprir sua promessa." Ricardo, comovido, retribuiu o abraço. "Não, Júlia. Obrigado a você e a todas as crianças por me ensinarem o verdadeiro significado da vida." O diretor Mendonça, visivelmente emocionado, apertou a mão de Ricardo. "Isso mudará a vida dessas crianças para sempre. Não sei como agradecer." Ricardo balançou a cabeça. "Não há nada a agradecer. É o certo a se fazer." À medida que o dia avançava, Ricardo compartilhou mais detalhes sobre os planos da fundação. Haveria novas salas de aula equipadas com tecnologia de ponta, uma biblioteca atualizada, programas de tutoria personalizada e até planos para ajudar os jovens a encontrar emprego ou continuar com estudos superiores, uma vez que deixassem o orfanato. Enquanto as crianças celebravam e faziam planos para o futuro, Ricardo se viu refletindo sobre sua própria jornada. Lembrou-se do homem frio e distante que havia sido apenas alguns meses atrás, e se maravilhou com como um simples ato de bondade por parte de uma criança havia desencadeado uma transformação tão profunda em sua vida. Naquela tarde, enquanto as crianças brincavam no pátio recém-renovado, Ricardo se sentou em um banco com Júlia. "Júlia", começou, sua voz suave e carregada de emoção, "quero que você saiba que mudou minha vida. Você e todas as crianças aqui me ensinaram mais sobre amor, compaixão e propósito do que aprendi em todos os meus anos no mundo dos negócios." Júlia o olhou com seus grandes olhos castanhos. "Você também mudou nossas vidas, Sr. Vasconcelos. Nos deu esperança." Ricardo sorriu, sentindo um calor em seu coração que se tornara familiar nos últimos meses. "Sabe, Júlia, tenho pensado muito ultimamente sobre a vida, sobre o futuro." A menina o olhou com curiosidade. "E no que pensou?" Ricardo respirou fundo antes de continuar. "Tenho pensado na possibilidade de adotar, de formar uma família." Os olhos de Júlia se arregalaram. "Você quer adotar um de nós?" Ricardo assentiu lentamente. "Sim, tenho considerado essa possibilidade. Mas quero que você saiba que, independentemente do que eu decidir, todos vocês já são como uma família para mim." Júlia ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Então, com uma sabedoria além de seus anos, disse: "Sr. Vasconcelos, acho que você seria um pai maravilhoso. Qualquer um de nós teria sorte de tê-lo como pai." As palavras de Júlia tocaram profundamente Ricardo. Naquele momento, ele soube que sua vida havia mudado para sempre.
e que o caminho que havia escolhido, embora desafiador, era o certo. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons quentes, Ricardo observava as crianças brincando, rindo e desfrutando de uma felicidade que antes parecia inalcançável. Ele percebeu que havia encontrado algo que o dinheiro nunca pôde comprar: um propósito, uma família e um amor incondicional que preenchia cada canto de seu ser. Naquela noite, enquanto se preparava para ir embora, Ricardo olhou mais uma vez para o desenho que Júlia lhe dera meses atrás. Agora ele entendia que aquela imagem não era apenas um desenho, mas uma visão do futuro. Um futuro que ele estava construindo dia após dia, com cada sorriso, cada abraço e cada ato de bondade. Enquanto dirigia de volta para seu apartamento, Ricardo sabia que ainda havia muitos desafios pela frente. A adoção seria um processo complicado, e equilibrar sua nova vida com suas responsabilidades empresariais não seria fácil. Mas pela primeira vez em sua vida, ele se sentia completamente em paz com o caminho que havia escolhido. No orfanato, Júlia se preparava para dormir, seu coração cheio de emoções conflitantes. A possibilidade de Ricardo adotar um deles era empolgante, mas também um pouco assustadora. No entanto, enquanto olhava ao seu redor para os rostos sorridentes de seus amigos, ela sabia que, acontecesse o que acontecesse, todos eles sempre seriam uma família. E assim, enquanto a noite envolvia São Paulo, duas almas, uma jovem e outra renascida, sonhavam com o futuro. Um futuro cheio de amor, esperança e possibilidades infinitas. A história de Ricardo Vasconcelos e das crianças do Esperança e Vida estava longe de terminar, mas cada capítulo prometia ser mais belo que o anterior. O outono havia chegado a São Paulo, tingindo as árvores com tons dourados e avermelhados. No orfanato Esperança e Vida, as crianças se preparavam para o início do novo ano letivo, empolgadas com as oportunidades que a Fundação de Ricardo Vasconcelos lhes proporcionava. No entanto, para Ricardo, os últimos meses haviam sido uma montanha-russa emocional. Sua decisão de adotar havia desencadeado uma série de eventos que o levaram a questionar-se profundamente. Numa manhã fresca, Ricardo chegou ao orfanato com o rosto cansado, mas determinado. O diretor Mendonça o recebeu na entrada, notando imediatamente sua expressão preocupada. "Senhor Vasconcelos, está tudo bem?" perguntou o diretor. Ricardo suspirou profundamente. "As coisas se complicaram, Carlos. O conselho diretor da empresa não está satisfeito com o tempo que estou dedicando ao orfanato e à fundação. Estão pressionando para que eu volte a me concentrar exclusivamente nos negócios." O diretor franziu a testa, preocupado. "Entendo. O que pretende fazer?" "Ainda não sei", admitiu Ricardo, "mas não vou abandonar essas crianças." "Não posso." Enquanto caminhavam em direção ao pátio onde as crianças brincavam, Ricardo notou Júlia sentada sozinha em um banco, desenhando concentradamente. Ele se aproximou dela, sentando-se ao seu lado. "Olá, Júlia, o que você está desenhando?" perguntou com um sorriso cansado. Júlia levantou o olhar, seus olhos brilhando ao ver Ricardo. "Senhor Vasconcelos, estou desenhando nossa família do futuro." Ricardo olhou para o desenho e sentiu seu coração se apertar. No papel, Júlia havia desenhado todas as crianças do orfanato, o diretor Mendonça e, no centro, Ricardo, todos de mãos dadas e sorrindo. "É lindo, Júlia", disse Ricardo, sua voz carregada de emoção. "Posso te perguntar uma coisa?" Júlia assentiu, curiosa. "Se você pudesse escolher, preferiria que eu adotasse um de vocês ou que continuasse ajudando todos no orfanato?" A pergunta pegou Júlia de surpresa. Ela ficou em silêncio por um momento, refletindo seriamente. Finalmente, com uma maturidade que surpreendeu Ricardo, respondeu: "Senhor Vasconcelos, todos aqui gostamos muito do senhor. Qualquer um de nós ficaria muito feliz se o senhor nos adotasse. Mas..." Ela fez uma pausa procurando as palavras certas. "Acho que o senhor já é como um pai para todos nós. O que fez pelo orfanato, pelo nosso futuro, é como se tivesse adotado a todos nós." As palavras de Júlia atingiram Ricardo como uma revelação. De repente, tudo ficou claro em sua mente. "Você tem razão, Júlia", disse, abraçando a menina.
Vocês já são minha família. Todos vocês. Naquela tarde, Ricardo convocou uma reunião com toda a equipe do orfanato e as crianças. Com determinação em sua voz, anunciou sua decisão. Decidi renunciar ao meu cargo como CEO das empresas Vasconcelos. A partir de agora, dedicarei todo o meu tempo e recursos à fundação e a este orfanato. Não adotarei apenas um de vocês, porque já considero todos vocês minha família. A notícia foi recebida com uma mistura de surpresa, alegria e preocupação. O diretor Mendonça foi o primeiro a falar. Senhor Vasconcelos, tem certeza disso? É uma decisão muito grande. Ricardo assentiu com firmeza. Nunca tive tanta certeza de algo em minha vida, Carlos. Este é o meu lugar. Este é o meu propósito. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade. Ricardo se reuniu com advogados para transferir a maior parte de suas ações da empresa para a fundação, garantindo assim o futuro financeiro do orfanato e dos programas de ajuda à infância que havia iniciado. A notícia de sua renúncia abalou o mundo empresarial brasileiro. Muitos o criticaram, chamando-o de louco por abandonar o império que havia construído. Outros, no entanto, o elogiaram como um exemplo de responsabilidade social e compromisso humanitário. Uma semana após seu anúncio, Ricardo se encontrava em seu antigo escritório, nas empresas Vasconcelos, empacotando seus últimos pertences. Marina, sua fiel assistente, o observava com uma mistura de tristeza e admiração. "Tem certeza disso, Sr. Vasconcelos?" perguntou Marina. Ricardo parou, olhando pela janela para a cidade que se estendia abaixo dele. Então, com um sorriso sereno, respondeu: "Mais certeza do que nunca, Marina. Pela primeira vez na minha vida, sinto que estou fazendo exatamente o que devo fazer." Ao sair do prédio pela última vez, Ricardo se sentiu leve, como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Ele sabia que o caminho à frente não seria fácil, que haveria desafios e obstáculos. Mas também sabia que tinha o amor e o apoio de sua nova família para enfrentá-los. Naquela noite de volta ao orfanato, Ricardo se sentou no pátio com Júlia e as outras crianças. Enquanto olhavam as estrelas e compartilhavam histórias e risadas, Ricardo soube que havia tomado a decisão certa. "Senhor Vasconcelos", disse Júlia suavemente, "o senhor está feliz agora?" Ricardo olhou ao seu redor, para os rostos sorridentes das crianças, para o prédio do orfanato que agora parecia cheio de vida e esperança, e finalmente para Júlia, a menina que havia mudado sua vida com um simples ato de bondade. Com um sorriso radiante, Ricardo respondeu: "Sim, Júlia. Estou mais feliz do que jamais imaginei que poderia ser." E assim, sob o céu estrelado de São Paulo, uma nova família, unida não pelo sangue, mas pelo amor e compaixão, começava o próximo capítulo de sua história. Uma história de segundas chances, de redenção e do poder transformador do amor incondicional. 5 anos se passaram desde que Ricardo Vasconcelos tomou a decisão de dedicar sua vida ao orfanato Esperança e Vida. São Paulo despertava com os primeiros raios de sol, e o orfanato, agora transformado em um moderno centro educacional e de desenvolvimento infantil, fervilhava de atividade. Ricardo, com alguns cabelos grisalhos a mais, mas com uma energia e um sorriso que pareciam nunca se desvanecer, caminhava pelos corredores do centro, cumprimentando as crianças e a equipe. Seu terno de executivo havia sido substituído por roupas confortáveis e práticas, mais adequadas à sua nova vida. "Bom dia, pai Ricardo!" gritou um coro de vozes infantis enquanto ele passava pelo refeitório. Ricardo sorriu amplamente. Embora legalmente não tivesse adotado nenhuma das crianças, todas o consideravam seu pai, e ele as via todas como seus filhos. Ao chegar ao seu escritório, encontrou Júlia esperando por ele. A menina de 10 anos que havia mudado sua vida, agora era uma bela jovem de 15, com uma maturidade e uma compaixão que iam além de sua idade. "Bom dia, Júlia!" cumprimentou Ricardo, dando-lhe um abraço. "Pronta para o grande dia?" Júlia assentiu, uma mistura de emoção e nervosismo em seu rosto. "Sim, embora esteja um pouco nervosa. E se eles não gostarem da minha apresentação?" Ricardo colocou as mãos sobre os ombros de Júlia, olhando-a diretamente nos olhos.
Você vai se sair incrivelmente bem. Seu projeto para expandir os programas educacionais para outras comunidades é brilhante. Estou muito orgulhoso de você. Hoje era um dia especial. Representantes de várias organizações internacionais e do governo brasileiro visitariam o centro para conhecer os programas implementados pela Fundação Vasconcelos e considerar sua replicação em outras partes do país e do mundo. Enquanto Ricardo e Júlia revisavam os últimos detalhes da apresentação, uma figura familiar apareceu na porta do escritório. Era Marina, a ex-assistente de Ricardo nas empresas Vasconcelos, que agora trabalhava como coordenadora de projetos na fundação. Ricardo, os convidados estão chegando, anunciou Marina com um sorriso. Ricardo assentiu, respirando fundo. Obrigado, Marina. Estaremos lá em um momento. Quando Marina saiu, Ricardo se voltou para Júlia. Sabe, 5 anos atrás, jamais teria imaginado que estaria aqui fazendo isso. Você mudou minha vida, Júlia. Todos vocês mudaram. Júlia sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. E você mudou as nossas, pai Ricardo. Você nos deu um lar, uma família e um futuro. Juntos, saíram do escritório e se dirigiram ao auditório. O local estava cheio de pessoas, representantes de ONGs, funcionários do governo, jornalistas e, é claro, as crianças e a equipe do centro. Ricardo subiu ao palco e, olhando para a plateia, começou seu discurso. Há 5 anos eu era um homem diferente. Acreditava que o sucesso se media em números, em lucros, em poder corporativo. Mas um pequeno gesto de bondade de uma menina corajosa me ensinou que eu estava errado. Ela me ensinou que o verdadeiro sucesso se mede em sorrisos, em vidas transformadas, em esperança restaurada. Enquanto Ricardo falava, imagens do antes e depois do orfanato eram projetadas na tela atrás dele. Mostravam não apenas as melhorias físicas do local, mas também os rostos sorridentes das crianças, suas conquistas acadêmicas, seus talentos artísticos e esportivos florescendo. Hoje, não estou aqui para falar de mim, mas dessas crianças extraordinárias e da incrível equipe que tornou essa transformação possível. E, especialmente, quero apresentar a vocês alguém que personifica tudo o que alcançamos aqui. Com essas palavras, Ricardo convidou Júlia ao palco. A jovem subiu, nervosa, mas determinada, e começou a apresentar seu projeto para expandir os programas educacionais da Fundação. Enquanto Júlia falava, Ricardo a observava com orgulho paternal. Lembrou-se da pequena menina que lhe oferecera um desenho anos atrás e se maravilhou com a jovem forte e compassiva em que ela se transformara. Ao final da apresentação, a plateia irrompeu em aplausos. Os representantes das organizações internacionais estavam visivelmente impressionados, e vários se aproximaram imediatamente para discutir a implementação do programa de Júlia em outros países. Mais tarde naquele dia, enquanto o sol se punha sobre São Paulo, Ricardo se encontrou no pátio do centro, rodeado pelas crianças. Algumas brincavam, outras liam, e outras simplesmente desfrutavam da companhia mútua. Carlos, um dos primeiros meninos que Ricardo conhecera no orfanato e que agora se preparava para ir à universidade, aproximou-se dele. Pai Ricardo, disse Carlos, você alguma vez se arrepende de ter deixado sua antiga vida? Ricardo olhou ao seu redor, para os rostos felizes das crianças, para o prédio que agora era um verdadeiro lar e, finalmente, para Júlia, que estava ajudando uma das crianças menores com sua lição de casa. Com um sorriso que iluminava todo o seu rosto, Ricardo respondeu: nem por um segundo, Carlos. Esta é a vida que eu sempre estive destinado a viver. Vocês são a família que eu sempre estive destinado a ter. Enquanto a noite caía sobre o centro Esperança e Vida, Ricardo Vasconcelos percebeu que havia encontrado algo que todo o seu dinheiro e poder anterior nunca poderiam comprar. Um propósito, uma família e um amor incondicional que preenchia cada fibra de seu ser. E assim, sob o céu estrelado de São Paulo, a história de Ricardo Vasconcelos e das crianças do Esperança e Vida chegava ao fim, mas também a um novo começo. Um começo cheio de promessas, de sonhos a realizar e de um futuro brilhante para gerações de crianças que, graças a um ato de bondade,
e a um coração que se atreveu a mudar, agora tinham a oportunidade de alcançar as estrelas.